Boa noite, meninas! Estamos aí depois de um tempão sem fazer lives. Vocês ficarão cansadas de me ver, acreditem, porque vocês estarão comigo toda semana, às segundas e quintas. Olha que delícia! Nesse mesmo horário e local, tá certo? Boa noite! Ó, pontual, hein? Sou pontual, hein? 8 horas da noite, estou aqui para falar com vocês de um tema que vocês realmente ficarão encantados. Aliás, eu acho que vocês não conseguirão dormir hoje. Então, uma recomendação é: pegue papel e caneta, um caderninho, porque vocês terão aí cerca de 6 a 8 episódios sobre um tema maravilhoso e vocês devem anotar tudo. Eu tenho certeza que depois desses episódios vocês ficarão lindas, magras e terão redução de medidas e nem lembrarão que estão na menopausa, tá certo? Bom, vou começar aqui a conversar com vocês. São vários temas que serão abordados aqui nas lives. Eu já trabalho, né, com a menopausa, com mulheres 40 a mais, e hoje o foco principal é realmente ajudar vocês e ensinar o segredo para que vocês possam alcançar esse emagrecimento, onde muitas de vocês chegam para mim e falam: eu não consigo emagrecer, faço de tudo e não tenho sucesso. Então aqui vocês vão descobrir o que vocês podem estar fazendo de errado e, obviamente, corrigir tudo isso, tá certo? Então, boa noite para todas. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, que é sobre a menopausa sem estresse, tá? É um prazer ter vocês aqui comigo nessa noite e um tema que eu amo falar, que afeta muitas mulheres, que é a menopausa. E eu me incluo nesse grupo, né? Entrei no climatério e hoje eu tenho certeza que eu tenho condições, não só pelo conhecimento que eu já venho aplicando, mas por estar vivenciando, por ter vivenciado essa fase como muitas de vocês estão vivenciando, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre o segredo das 22 horas que queima medidas na menopausa. Provavelmente você não faz, tá certo? Bom, acho que vocês já ouviram falar, né? Você já ouviu falar que existe um jeito de queimar medidas e cuidar do seu corpo de uma forma mais natural, sem estresse e sem precisar passar por processos complicados, não é? Já ouviu falar disso? Então, essa é a sua chance de descobrir sobre como você pode, como você conseguiria, que é possível na menopausa eliminar, né? Perder a gente acha, então a gente elimina. Como é que vocês podem eliminar 10 centímetros de medida na menopausa sem sofrimento? Porque não é só sobre emagrecer, também é sobre a medida. A grande questão na menopausa não é só o ganho de peso, mas principalmente o acúmulo de gordura em regiões que até então você não tinha. Então hoje eu vou trabalhar muito com vocês, não apenas o aspecto de perda de peso, mas principalmente a redução de medidas. Essa redução de medidas, 10 centímetros de medida, vai permitir que vocês caibam naquelas roupas que estão lá guardadas, que vocês são apaixonadas e vocês nunca mais conseguiram encontrar uma oportunidade de experimentá-las. Então, é exatamente isso que a gente vai falar. Então, quais são os benefícios do programa, né? Quando você encontra um programa alimentar que permite não só a perda de peso, mas também a redução de medidas. Nessa live, eu quero compartilhar com vocês estratégias super simples, eficazes, que irão ajudar vocês a reduzirem 10 centímetros de medida, mudando uma rotina que todas vocês têm e não percebem como impacta o seu corpo. E vocês vão falar assim: poxa, já que eu estou tentando de tudo, faço um esforço absurdo, estou malhando, mas não consigo ver diferença, nem em medidas, nem em peso. E eu hoje vou dizer para vocês o que pode estar acontecendo e que vocês nem desconfiavam, tá certo? Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Migon, sou especialista em nutrição ortomolecular para mulheres na menopausa que buscam emagrecer, ter mais longevidade, mais qualidade de vida, porque não é só ficar mais magra, né? É ter qualidade de vida. E a gente sabe que quando a menopausa ela começa a chegar, impacta em tudo na nossa vida.
cansaço, fadiga, falta de disposição, irritabilidade, queda de cabelo, libido lá no chão, metabolismo mais lento, dores articulares. Imagina quantas mudanças vêm. Então, além de você ter que se deparar diante do espelho com um corpo que não te agrada mais, você ainda tem que conviver com sintomas que diminuem a sua qualidade de vida, a sua relação com as pessoas, com seus filhos, com seu marido, com o seu trabalho, né? E você fica perdido e não sabe por onde começar. Então, vamos escolher um único ponto hoje para trabalhar, que é o emagrecimento. Principalmente, vou focar na redução de medidas, tá certo? 10 centímetros. Tá bom para vocês? Acredito que sim, né? Então, eu tenho 26 anos de experiência, ajudando mulheres a passarem por essa fase com muito mais leveza, saúde, feliz, principalmente feliz com seu corpo, que eu acho que é o que vocês buscam, né? Então, eu acho que o meu objetivo hoje aqui é mostrar que a menopausa, que na menopausa, na verdade, você pode reduzir as medidas do seu corpo e também emagrecer. Então, se até o presente momento, até chegar essa live, você era aquela que dizia, eu não acredito em emagrecimento para mim depois da menopausa, eu vou dizer para você que a partir de hoje você pode acreditar. Principalmente se fizer exatamente o que eu vou passar hoje, que realmente vai fazer a grande diferença, vai ser aquela virada de chave que você precisava e tão simples, você vai falar, não é possível, tá certo? Talvez você venha tentando, né, de todas as formas e não vem conseguindo. E como eu falei, eu vou ajudar a virar essa chave que está emperrada para você caber naquelas roupas novamente, que estão guardadas no seu armário. Isso, como eu falei anteriormente, gente, não é sobre emagrecimento, e sim sobre reduzir medidas, tá certo? E o tema de hoje é sobre isso. Como uma das rotinas das 22 horas pode ser uma aliada na queima de medidas e também na melhora do bem-estar durante a menopausa. Uma coisa simples que vai fazer toda a diferença. Então, eu convido vocês a ficarem comigo até o final, porque eu vou revelar dicas realmente que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que faz sempre e não percebe. Bom, vocês devem estar se perguntando assim, Jaque, não entendi essa pergunta que você fez sobre 22 horas, como uma rotina das 22 horas pode ser uma aliada na queima de medidas, para melhorar meu bem-estar. Eu não entendi. Bom, vocês provavelmente devem estar se perguntando sobre esse tema. Então, um dos maiores erros, anotem aí, que as mulheres cometem e que se elas melhorassem, ajudariam a emagrecer mais rápido e a reduzir 10 centímetros de sua medida, é o horário da noite. Vocês sabiam que hoje uma das maiores causas de ganho de peso e dificuldade de emagrecimento, redução de medidas em mulheres na menopausa é o horário da noite? Exatamente. Por 3 razões principais. Primeiro, o tipo de refeição que vocês realizam nesse horário do jantar vai afetar suas medidas e o seu peso. Ou seja, muitas de vocês mulheres, preferem lanchar nesse horário. Nada contra o lanche, gente, tá? Eu, aliás, sou super favorável ao lanche, principalmente pela praticidade dele quando você chega no final do dia, chega do trabalho, filhos, e realmente o lanche ele acaba ocupando um espaço interessante quando você chega em casa. Mas a questão eu não sou contra o lanche, mas sim sobre o tipo de lanche que vocês estejam fazendo e que pode impedir de alcançar os resultados. Essa é a primeira, que é máxima de todos os pacientes que eu atendo, 80% preferem lanchar. E o tipo de lanche é um dos grandes boicotadores desse resultado. O segundo fator, tá? Impede hoje você de emagrecer relacionado ao horário da noite é consumir os alimentos errados nesse horário. Estamos falando de uma refeição. Vocês deixam de fazer uma refeição para consumir um lanche que não é adequado. O segundo é consumir alimentos errados para esse horário, ou seja, que não são compatíveis com o perfil do metabolismo nesse horário. O metabolismo nesse horário ele começa a mudar. O seu corpo começa a se preparar para descansar. É a hora que ele faz aquela faxinona. E aí você enche ele dos alimentos errados, que não são compatíveis com o seu metabolismo. E o corpo à noite funciona muito diferente do dia. E aí você acaba mantendo esse mesmo padrão alimentar. Não vai funcionar. Essa é a segunda causa importante. O terceiro, relacionado a essa dificuldade que você tem para emagrecer, ligado ao horário da noite, o horário em que vocês realizam uma última refeição do dia. Vocês já ouviram falar de crononutrição?
Exatamente. É a sincronização do horário com o metabolismo e o alimento. E aí, se essa sincronização ela não acontece, obviamente, seu corpo vai sofrer as consequências. E aí, esse horário que vocês realizam a última refeição do dia vai trazer um desequilíbrio no perfil dos hormônios. Hormônios esses que afetam a disposição física, a vontade de comer, doces principalmente, a fome. Você fica querendo um tiranossauro Rex na cidade no dia seguinte. Você fica atrás de doce, fica atrás de coisas salgadas. Você come doce, come salgado, você não sabe qual que você quer naquele momento. E, obviamente, isso vai ajudar a aumentar o seu peso e suas medidas. Olhem, 3 coisas que eu mais encontro, tá, entre as minhas pacientes. Exatamente isso. E quando a gente faz essa mudança só à noite, muitas vezes a gente nem mexe nada durante o dia. É a grande sacada. Elas começam a emagrecer. Falar, caramba, eu fazia de tudo, não conseguia. E apenas uma mudança à noite fez toda a diferença. Fez uma diferença. Sabe por que fez uma diferença? Porque quando você muda a sua forma de se alimentar à noite, o horário, o tipo de alimento e o tipo de refeição, você não vai afetar apenas a fome. Você vai afetar a vontade de comer alguns tipos de alimentos, você vai melhorar seu perfil hormonal, você vai acelerar o seu metabolismo e você vai melhorar todos os sintomas, a maior parte dos sintomas relacionados à menopausa. Olha que uma única atitude, um único movimento que você faz, né, pode trazer diferença para você. Então, é a pergunta que eu te faço. Você é do tipo que sempre lancha à noite? Estou fazendo umas perguntinhas. Você reflete aí. Você é do tipo que sempre lancha à noite? Você é aquela que chega lá no final do dia e diz assim, tô cansada, não tive tempo para pensar em nada, eu vou comer ou pedir algo rápido para comer. Ou por ter tido um dia muito estressante, acha que merece comer aquela pizza que o seu marido fofo está generosamente te oferecendo? Você consegue se visualizar nesse cenário? Eu não estou criando nada não, tá, gente? Eu apenas estou reproduzindo exatamente o que vocês me contam quando vão lá no consultório. Você é daquelas que vai fazendo tudo que tem que fazer quando chega em casa, aí senta para comer lá para as 9, 10, 11 horas da noite? Vocês conseguiram se identificar? Pois é. Se você não entende por que não emagrece, eu digo para você agora que você não emagrece por causa desses motivos, tá certo? Então, se você identificou um deles, então pode ter certeza que aí está o segredo para você reduzir sua medida e emagrecer mais rápido. Então, se você se encontrou numa dessas perguntas, é com você, exatamente você, que eu quero falar hoje. Essa live foi feita especialmente para você. Então, vamos explicar um pouquinho por que isso acontece? Por que o horário das refeições à noite pode tanto influenciar o emagrecimento e também a redução de medidas que tanto vocês estão buscando? Muitas mulheres, elas acabam enfrentando dificuldades para perder peso ou reduzir medidas, principalmente na região abdominal. E uma das razões frequentemente esquecidas é o momento em que fazem suas refeições noturnas. Então, assim, eu falei de 3 motivos principais. Então, vou explicar esses 3 motivos importantes que vão dizer por que o horário e o tipo de alimento consumido à noite, o tipo de refeição pode tanto atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Para vocês entenderem, eu falo sempre o seguinte, quando nós entendemos como funciona, fica muito mais fácil a gente reconhecer a causa. Então, quando você se identifica com um fato, com uma situação, e entende que está fazendo aquilo, e passa a compreender o mecanismo pelo qual aquilo atua, acabou. Você está convencida de que realmente você precisa mudar. Você consegue se visualizar dentro daquele problema. Tá certo? Então, primeira coisa, os alimentos consumidos no horário da noite muitas vezes não são ideais para o seu metabolismo, exatamente. Esses lanches rápidos, doces, salgadinhos, alimentos industrializados, processados, o bendito iFood que você chega lá, liga rapidamente, né? Então, após jantar, por serem ricos em açúcares, eles apresentam um índice glicêmico muito alto, ou seja, eles estimulam muito a produção de insulina. E a insulina aumentada, ela vai aumentar o depósito de gordura. Pensa, insulina aumentada, depósito de gordura, metabolismo lento à noite. É catástrofe. Aí você vai acordar assim, caramba, essa barriga está aqui, ela não estava até ontem, realmente, não estava nem até a noite, mas você criou à noite. E esse tipo de alimentação, além desse índice glicêmico alto, rico em açúcares, também tem gorduras ruins.
e baixo teor de vitaminas e minerais que são tão importantes para estimular o seu metabolismo, né? Então, obviamente, você vai ter um acúmulo de gordura aí nessa região. Olha que horror! Você querendo se livrar dela e acorda com ela. Parece um filme de terror, não é verdade? Só que mais adiante eu vou te ensinar exatamente o que fazer. Então, esse é o primeiro fator que eu expliquei para vocês. O segundo motivo pelo qual o horário e o tipo de alimento consumido à noite pode atrapalhar esse processo é que o perfil metabólico hormonal da mulher à noite é diferente do dia. O nosso corpo ele possui um ritmo que a gente chama de ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano ele regula o nosso metabolismo e os hormônios ao longo do dia. Então, à noite, existe a produção de hormônios como cortisol, ou seja, à noite o cortisol diminui, que é o hormônio do estresse, e você tem um aumento dos níveis de melatonina que está relacionado à melhora do sono. Ele aumenta. Então, ele faz o quê? Ele prepara o corpo para o descanso, tá certo? Então, quando você consome alimentos pesados à noite ou calóricos tarde da noite, isso vai interferir nesse ritmo. Por quê? Porque você não vai conseguir baixar o nível de cortisol, tá? E nem aumentar a melatonina. Você vai ficar sem sono. E você vai ter dificuldade na queima de gordura, porque o horário da noite é o horário que nós temos para quê? Botar a casa no lugar. Queimar, reorganizar, regenerar, descansar. E aí, se você não traz, não facilita esse processo através de uma alimentação errada, ou seja, fazendo uma alimentação errada, você não facilita esse processo, você vai dificultar a queima de gordura, prejudicando inclusive a recuperação muscular. E além disso, pode também aumentar a resistência insulínica e o armazenamento de gordura, ou seja, você vai ficar estressada no dia seguinte, porque você não conseguiu baixar o cortisol à noite. Você vai ficar extremamente irritada. Vai ficar cansada, porque você prejudicou o seu sono, sua melatonina não foi aumentada da forma como deveria, você não terá um sono bom, e a faxina que seu corpo não faz à noite, minha linda, vai fazer de dia. Tu vai se arrastar de dia, quando você deveria ter se arrastado de noite. E o terceiro fator é comer mais tarde. Pior ainda, errado. Ou seja, você vai desregular os hormônios que controlam a fome. Você já deve ter ouvido falar nos dois hormônios bem feios, né? Grelina e leptina. Ou seja, se você simplesmente come tarde da noite alimentos errados, você vai prejudicar a regulação de dois hormônios importantes que controlam a fome. Ou seja, você vai ter um efeito inibitório na ação deles. Quando o corpo armazena gordura, ele não vai mais sinalizar para o cérebro que ele está satisfeito. Porque, como esses hormônios eles estão prejudicados, você vai continuar permanentemente com fome no dia seguinte. E principalmente para os doces. Aí você pensa que sua compulsão por salgado ou doce é por causa do seu dia a dia. É porque você está estressada. E não, gente. É porque você está comendo errado. E no horário errado, que é à noite. E aí, você se torna compulsivo e não sabe se controlar, tá certo? Então, entendeu como muitas vezes, quando a gente ouve isso, né? Como muitas de vocês fazem isso todos os dias, se matam em dietas restritivas e acham que o problema está apenas no que vocês comem. Não, gente. Está em como vocês comem. Em que horário vocês comem, o que vocês comem e no horário errado. Quando eu mudo o jantar das pacientes, faz toda a diferença. O emagrecimento é automático. E aí você não vai apenas ganhar mais peso, você vai ganhar barriga. Pensa aí. Por isso eu estou focando tanto nessas lives sobre redução de medidas. Porque não adianta você ficar magra com aquela barriguinha. Não. O objetivo é você emagrecer e voltar ao corpo que você tinha antes. Você queimar essa gordura que tende a aumentar quando você entra na menopausa pela mudança hormonal. Porque com a queda de estrogênio, automaticamente suas células de gordura elas vão tentar compensar essa produção de estrogênio e vai aumentar. Por isso as células de gordura aumentam, principalmente na região abdominal. Então, quantas pacientes chegam para mim e dizem que eu era reta na barriga e agora ganhei uma pochete que não é minha. E eu não consigo mais caber nas minhas roupas. E é desesperador, gente, porque assim, mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso guarda-roupa,
A gente não se sente mais bonita e começa a sentenciar que aquilo é para sua vida. Não, menopausa não é assim. A menopausa, ela pode ser muito diferente do que fizeram a gente acreditar. Então, para te ajudar a mudar esse cenário, eu vou dar algumas dicas para ajudar a reduzir as medidas que tanto desejam emagrecer, cabendo com felicidade nas suas roupas. Então, pega um papel, uma caneta e anota aí. Primeiro, quer lanchar? Não tem problema. Ele tem que ser leve, criativo e funcional. Eu chamo de LCF. O lanche da noite tem que ser LCF. Leve, criativo e funcional. Ninguém disse que você não pode lanchar à noite. Só que eu vou te ensinar como lanchar à noite. Então, leve seriam o quê? Seriam lanches menos calóricos, que sejam variados na oferta de alimentos, variados e nutrientes também. E que esses ingredientes utilizados sejam funcionais. Por quê? Porque esse tipo de lanche, LCF, ele vai ativar o seu metabolismo e vai equilibrar a sua parte hormonal. Então, vou dar alguns exemplos para vocês de um lanche LCF. Primeiro, espetinho de frutas com queijo. Tipo assim, vocês vão pegar cubos de morango, kiwi, melão, que são alimentos, são frutas altamente indicadas para as mulheres que estão na menopausa, e vão intercalando com queijo. Então, vocês conseguem variar o sabor salgado e doce e vão estar oferecendo para o corpo vários nutrientes que funcionarão como ativadores metabólicos. Segundo, wrap de alface com frango desfiado e abacate. Muitos de vocês acabam comprando Rapidez e fazem um sanduíche. É simples, o Rapidez de vocês vai ser preparado com alface. Ah, será que você gostou? Você já experimentou? Vocês vão pegar as folhas de alface, como se fossem tortilhas, vão rechear com frango desfiado, abacate, pode colocar também um requeijão para dar um sabor legal. Eu gosto de utilizar pasta de soja, tem vários sabores. Aí você coloca um tomate, um pouquinho de molho de iogurte ou então essa pastinha de soja. Gente, fica uma delícia, tá? Porque teu corpo não diz assim, ah, eu quero comer uma pizza à noite. É você que tá dizendo pro seu corpo que tá afim de comer uma pizza. É simples assim, tá? Então, você tá realmente enganando o teu corpo, tá certo? Terceiro, picolé de chá verde com limão. Prepare o chá verde, adoce pouco com mel ou stevia, por exemplo. Adicione limão e congele nas formas de picolé. Tá com vontade de comer um docinho? Que tal comer um docinho funcional? Ou seja, um chazinho verde com limão para dar uma acelerada aí no seu metabolismo. E vou te dizer, não vai tirar o seu sono à noite, pode ter certeza, ainda vai te deixar feliz. Uma outra dica também, que eu gosto muito, são os muffinzinhos, são tipo uns ovinhos de muffin de forno com vegetais, pimenta e cúrcuma. Olha que legal. Porque muitas vezes a gente pega o tradicional. Então, eu tô te ensinando a fazer um tradicional funcional, tá certo? Então, você vai fazer o seguinte, bata os ovos com espinafre, semente, pimenta a gosto, coloca cúrcuma, tomate, cebola picada, misturou tudo, coloque em forminhas de muffin, pode ser forminhas de silicone. Aí você leva para assar na air fryer, né, ou no forno. Fica uma delícia, é um lanche maravilhoso, super funcional, que vai ainda ajudar a melhorar o seu metabolismo e é uma boa fonte proteica. Outra dica também que eu gosto bastante, tá? Muitas vezes você não quer comer nada salgado, você quer comer uma coisa doce ou uma coisa mais leve. Então, uma dica é misturar o iogurte com uma salada de frutas, com frutas vermelhas, tipo morango, mirtilo, por exemplo, colocar pedaços de laranja e adicionar granola sem açúcar. Isso é bem interessante. Por quê? Porque a gente tem o cálcio, tá? Que também ajuda no processo de emagrecimento. Você tem as frutas vermelhas, são super indicadas para modular aí a parte hormonal, e a laranja, que é uma fruta super indicada. A laranja, não é o suco de laranja, que você vai usar 5 laranjas para fazer um suco e vai virar vai ter um alto índice glicêmico, que é o que a gente não quer no momento. Então, a gente quer o quê? A fruta. Então, essa é uma dica também. Muitas vezes a pessoa fala, eu faço uma saladinha de fruta. Tá, já pensou em colocar um iogurte? Já pensou em escolher as frutas certas para essa fase? Adicionar granola, semente? Então, é isso, gente. É enriquecer o que vocês já fazem. Uma outra coisa também é um mix de chá de gengibre e canela, que você pode associar com chá de hortelã ou erva doce e como bebida, e acompanhar uma crepioca funcional com recheio de salpicão de frango defumado. Já que é isso? Já tô com fome. Simples. Olha que lanche maravilhoso. Você não vai prejudicar o seu emagrecimento. Pelo contrário, você vai emagrecer mais, porque a gente está colocando aí um chá de gengibre com canela e hortelã,
ou erva doce, que vai, seja, melhorar o seu metabolismo, equilibrar a sua parte hormonal. E a crepioca, o que é a crepioca? É uma mistura de tapioca com ovo, certo? E normalmente as pessoas fazem dessa forma. Então, eu vou te indicar uma crepioca altamente funcional. Você vai pegar o ovo, vai pegar a tapioca, vai misturar, vai colocar um pouquinho de queijo parmesão ou pode colocar ricota ralada, um queijinho, para dar um sabor. Coloca sementes, um mix de sementes, semente de girassol, linhaça, chia, abóbora, tá certo? Ou seja, olha como você já enriqueceu. Vai colocar como recheio, ao invés dos horrorosos embutidos, que são práticos, vocês vão colocar um salpicão de frango defumado. Olha que legal. Ali dentro. E esse mesmo salpicão, ele pode servir de salada com uma opção de jantar no dia seguinte. Olha que legal que você pode estar fazendo. E pizza de ovo. Gente, pizza de ovo não tem erro. Todo mundo gosta de um ovo, não é verdade? Então você com certeza não vai esquecer dessa receita prática. Você vai fazer uma omelete, fez uma omelete, então vai colocar, fez a omelete, retirou, coloca o molho de tomate, coloca a mussarela, ou ricota, ou cottage, o queijo da sua preferência, e vai colocar um recheio, pode ser atum, por exemplo, com rodelas de cebola roxa, tá certo? E vai depois levar o quê? Ao forno ou na air fry. Olha que maravilha, gente, uma dica de lanche, né? Maravilhosa. Então, grave isso. Você precisa adicionar na alimentação noturna alimentos com perfil termogênicos, anti-inflamatórios. Se você quer reduzir medidas na menopausa, você precisa ter uma alimentação com perfil termogênico e anti-inflamatório. Não só a refeição, mas também alimentos com esse perfil. E essas dicas que eu dei de lanches são exatamente aqueles específicos para te ajudar no horário da noite a emagrecer e a reduzir medidas. Então, ao invés de você acordar com aquela barriguinha, você vai acordar chapada. É isso. Acordar chapada. Então, para você acordar chapada, você precisa fazer novas escolhas no seu horário da noite, tá certo? Bom, e aí vamos falar aí sobre alimentos, né? Quando eu falei que vocês precisam de uma alimentação noturna com perfil termogênico anti-inflamatório, aí você vai falar assim, mas Jaque, que alimentos seriam esses que eu tenho que valorizar? Eu já disse vários, com várias ideias de lanches para você. Primeiro, gengibre. Gengibre pode colocar no chá com canela, um chá verde, hortelã, erva doce, limão. Gengibre, tira o sono? Não, gente, não tira o sono. Outro que eu gosto muito é o vinagre de maçã, que você pode diluir em água e consumir antes do seu jantar. Ele não só vai ajudar a digestão, mas também ajudar na queima de gordura. Olha que legal. Outro também que você não pode esquecer, canela com banana. Olha que delícia. Aquela canelinha com banana, com uma sobremesa no seu jantar. Ela simplesmente, além de ser deliciosa, vai diminuir sua vontade de comer doce. Tem uma ação maravilhosa a nível de serotonina, tá? E também é termogênica. Valorize sempre nas suas preparações noturnas pimenta do reino, cúrcuma, como tempero, em ovos mexidos, no seu ovo, onde for. No muffin que eu sugeri, por exemplo. Ou seja, você vai estar introduzindo ingredientes que vão acelerar o seu metabolismo num horário onde o metabolismo está o quê? Adormecendo. Então, obviamente, você vai ajudar esse metabolismo a funcionar melhor à noite e você vai acordar não mais como pochete, você vai acordar chapada. Frutas vermelhas. Fruta é super importante. Claro, fruta é super importante, principalmente as ricas em vitamina C, aquelas frutas antioxidantes, mas em particular, se a gente quer modular, quer melhorar a parte hormonal na mulher na menopausa, as frutas vermelhas hoje, elas são super recomendadas. Morango, mirtilo, framboesa, kiwi pode ser incluído, não é fruta vermelha, mas ele é uma super fruta indicada na menopausa, melão. Outros alimentos que eu super recomendo, que vão ajudar no seu metabolismo, o salmão, o atum, a sardinha. Relembrando que o atum, se você for consumir o atum em lata, tem que ser inteiro em óleo, não é ele
é, em pedaços e nem em água, tá certo? Aí muita gente fala assim, ah, mas ele vai engordar. Eu falei, o que você faz de errado durante o dia e a forma como você está se alimentando à noite, sem sombra de dúvida, impacta muito mais seu peso e sua medida do que o pobre atum na lata, tá certo? Então pensa sobre isso. Verduras folhosas, né? As pessoas falam, ah, mas eu tô consumindo folhas e é saudável. Tá variando. É todo dia a mesma coisa. Alface todo dia. Não é só sobre isso. É sobre o tipo de folhosa que você vai consumir. Espinafre, couve, alface. Olha quanta variedade. Você pode consumir isso numa sopa, você pode consumir isso num suco, você pode consumir isso no muffin, você pode consumir isso numa omelete. Olha, num refogado. É o que eu falo. Para emagrecer, você não precisa de muita coisa. Você só precisa variar, criar e escolher os alimentos certos, principalmente nas fases que vocês estão. E outros alimentos que eu também recomendo muito: nozes, amêndoas, sementes de chia e linhaça. É fazer a festa. Vai colocar numa salada, vai colocar numa crepioca, na própria tapioca. Olha quantas coisas vocês podem estar enriquecendo. Porque assim, você gosta, mas você não tem o hábito. E aí todo dia você come a mesma coisa. Todo dia você come a mesma coisa. Então anota aí, se você não consegue emagrecer, não reduz uma medida e as roupas estão cada vez mais apertadas e jura que faz tudo certo de dia, como comer saudável e comer pouco. O horário da noite pode estar sendo o grande causador do seu desespero. Olha quantas coisas eu passei aqui que eu tenho certeza que fichas cairão. Você não vai conseguir dormir, tenho certeza, pensando quanta coisa eu posso fazer num único horário quando eu estou pensando errado ao longo do dia. Então, o consumo de doces, sobremesas, eles afetam a qualidade do seu sono. E você não dorme bem. E para piorar a situação, queima menos gordura. Você ataca carboidratos como pães, massas e pizzas. Vai ajudar a aumentar mais a sua barriga. Então, se você quer aumentar a barriga, está no caminho certo. Agora, se quer acordar chapada, está no caminho errado. Comer fast food como hambúrgueres, comidas processadas, vai aumentar a sua inflamação e dificultar a perda de peso. Olha tudo que você faz. Eu estou explicando o que pode estar provocando em você. Consumir bebida alcoólica para relaxar. Ah, isso não acontece. Acontece. Eu encontro mulheres que bebem à noite para relaxar, porque não conseguem dormir. E, obviamente, a bebida alcoólica, ela não só vai aumentar mais a sua inflamação, como vai aumentar mais ainda o depósito de gordura. E o que você precisa é consumir a bebida certa e ter a alimentação certa para regular esse sono. Consumir muitos derivados de leite à noite. Eles podem aumentar mais ainda a sua inflamação. E por que isso é tão importante na menopausa? Quando a gente fala, quando nós estamos falando em redução de medidas, não estou nem falando só de emagrecimento, né? Mas é sobre a forma como você emagrece. Porque o que começa a incomodar a mulher é o acúmulo de gordura em áreas onde ela não tinha nada. Ou se tinha, era imperceptível. A pochete que não diminui, a celulite na perna, o aumento do flanco, os braços que ficam gordos. Literalmente o lipedema, por exemplo, começa a aparecer. Muitas vezes as mulheres ficam focadas em apenas seguir uma dieta restritiva ou específica e não obtêm o resultado desejado na redução de medidas. Porque na menopausa, gente, agrava aí, o corpo precisa dos alimentos certos, que precisam ter 5 ações: acelerar o metabolismo, reduzir a inflamação, controlar os níveis de insulina, regular os hormônios da fome e melhorar a qualidade do sono. Se você fizer isso, a menopausa vai passar e você nem sequer vai se dar conta de que ela existiu na sua vida. E tudo isso que eu falei vai te ajudar a ter resultados incríveis, redução de medidas, e você vai ver aquela redução do peso que tanto você sonhava e não alcançava. E se você não fizer essas escolhas? Ah, Jaque, se não fizer essas escolhas, o que acontece? Simples, você vai continuar ganhando cada vez mais peso, que nós chamamos de set point. Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês agora. O que é set point? É o peso corporal preferido ou regulado pelo seu corpo. É como se fosse uma espécie de ponto de equilíbrio que o organismo ele tende a manter ao longo do tempo.
Isso é baseado no metabolismo. Então, por exemplo, se o seu metabolismo muda na menopausa para baixo e você consome alimentos que deixam ele nesse estágio, o corpo tende a realizar ajustes automáticos para retornar aquele set point. Então, vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, qualquer coisa que eu fizesse, eu chegava fácil aos meus 54 anos. Quando o meu climatério chegou, meu set point passou a ser 55 quilos. E esse ano passou para 56, ou seja, para eu ter mesma facilidade para voltar aos 54 anos, há 2 anos atrás, hoje eu preciso investir muito mais na atividade física, nesse modelo novo de alimentação anti-inflamatória e termogênica, principalmente com atenção ao horário, né? O horário que você termina de comer à noite. Isso explica por que nesse momento da vida as pessoas têm dificuldade em alcançar o peso que elas desejam. Porque cada ano esse set point aumenta, o seu metabolismo cai e você passa a ter uma nova referência para o seu corpo de peso. E, obviamente, né, você não consegue sustentar isso a longo prazo. Aí você cada mês mais, você faz mais sacrifícios, e sacrifícios errados, mantendo os mesmos hábitos de anos atrás, que funcionavam muito bem para aquele metabolismo, só que não funcionam para você agora. Entendeu? Então, eu quero dizer aqui que é muito mais simples emagrecer na menopausa do que você imagina. Eu ouvi de uma paciente minha essa semana, tá na menopausa. Ela não conseguia emagrecer e ela emagreceu comigo emagreceu 15 quilos. Com um corpo que ela não tinha há muito tempo. Pensa numa barriga seca. Foi mãe de gêmeos, barriga que chegava na esquina. Então, ela disse assim para uma outra paciente que tinha chegado: é possível sim emagrecer o que você quer na menopausa. E o discurso dela era: tudo que eu faço não adianta nada. E isso é gratificante, porque ela falava que tudo que ela fazia não adiantava nada. E ela hoje, ela fala claramente: você pode ser e ter o corpo que você deseja na menopausa. E eu sou exemplo disso. E eu quero aproveitar para contar um caso que representa a realidade da maioria das mulheres, né? Que é uma mulher que tinha uma rotina de casa pesada e sentindo os sintomas da menopausa. Então, com a mudança do horário na qualidade da alimentação, né, eu quero mostrar para vocês como que isso ajudou essa paciente a reduzir as medidas e recuperar o manequim. Ela tinha 45 anos, me procurou para um acompanhamento porque vinha tentando emagrecer há mais de 1 ano sem sucesso. Relatava que mesmo seguindo dietas super restritivas, não conseguia perder medidas, principalmente na região abdominal. E ela tinha dificuldades em dormir bem e sentia-se constantemente cansada. Pensa no cenário: cansada para malhar, sono sem qualidade, prejudicando a perda de medidas, sofrendo, deixando de comer o que gostava e não tinha resultados. Você se vê nessa situação? Como é que eram os hábitos alimentares dela? Ela comia tarde da noite, muitas vezes após o trabalho, e às vezes 23 horas, 11 horas da noite. Normalmente ela comia lanches, consumia lanches, alimentos processados, sanduíches, pizzas, principalmente carboidratos. Não tinha uma rotina de refeições equilibradas e muitas vezes pulava até o café da manhã. E ela vivia com inchaço abdominal, fome constante, desejo por doces, dificuldade em dormir, noites mal dormidas. E o mais importante, que ela não sabia, era que os seus exames já indicavam que ela estava entrando no climatério. Agora tudo fazia bastante sentido para ela, né? E o que nós fizemos? Tudo isso que eu falei para vocês. Ajuste nos horários, orientei a realizar a refeição no máximo 2 horas antes dela dormir, evitando refeições pesadas, priorizando alimentos e lanches que tivessem aquele perfil termogênico e anti-inflamatório, que visasse o equilíbrio hormonal com o uso de chás, alimentos específicos, ou seja, houve uma reestruturação dessas refeições. E, obviamente, ela mudou tudo, não só emagreceu, como também reduziu medidas e todos os sintomas que ela tinha. Então, após 1 mês de mudança, gente, ela emagreceu 6 quilos, perdeu 10 centímetros de medida, porque para cada 1 quilo de perda de peso, a redução nas medidas pode variar de meio a 1,5 centímetro, dependendo da região do seu corpo. E ela pulou de manequim 44 para 40, cabendo roupas que ela não vestia há mais de 2 anos, tá certo? Porque uma perda de 6 quilos te leva a uma redução de 1 a 2 tamanho da sua roupa, ou seja, uma ou 2 numerações menores. E o importante foi a mudança da qualidade de vida. Todos os sintomas melhoraram relacionados à menopausa e ela começou a acreditar que realmente o metabolismo lento, que ela dizia que ela tinha metabolismo lento, ela não tinha metabolismo lento, isso não é herdado. O metabolismo dela estava lento por várias razões: idade, climatério, alimentação, estilo de vida, horas de sono, horário das refeições. Então, se você é aquela que diz, o meu metabolismo é lento, não, ele está lento por causa de tudo isso e ele pode melhorar. Então, quando a mulher está entrando na menopausa, o olhar dela não pode ser único e sistêmico, e sim sistêmico, né? Porque tudo que você fazia antes dava certo,
estava dando certo, ou não. Agora, não quer dizer que vai funcionar agora. A menopausa é um momento que você corrige o que você vem fazendo de errado ao longo da sua vida, o que você vem negligenciando. A menopausa é a oportunidade de você fazer dar certo para daqui em diante. Aquele tempo não vai voltar, mas você pode dizer que hoje você pode ficar muito melhor e mais consciente do que você quer. E você precisa e você pode alcançar. Então imagina que agora você esteja aí com as fichas caindo e se perguntando: por onde eu começo? Simples assim. Você simplesmente vai começar se olhando tudo que você vem fazendo, que está errado em relação a tudo que eu falei. Tudo que eu falei, você observa o que você vem fazendo. E comece a realizar pequenas mudanças, tá certo? A outra sugestão, me acompanhando todos os episódios que eu vou apresentar toda semana, às segundas e quintas, nas lives como essa, que vão acontecer às 8 horas da noite. Essa é apenas uma das viradas de chave que você vai aprender ao longo desses 8 episódios que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Então é isso, gente. Falei porque tem um prazo aqui nesse Instagram para falar. Espero que tenham gostado, né, dessa live. E eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito rico e vocês não vão dormir pensando em tudo que vocês podem fazer amanhã à noite. Então, a mudança começa agora. Consciência. Quando você tem consciência do que você faz errado e você tem conhecimento do que é o certo, automaticamente você vai chegar onde você deseja, tá certo? Bom, tô vendo aqui vários comentários, tá? Vários comentários aqui, que eu vou responder vocês depois. Ah, adora o rap também, né? Eu tenho várias receitas também maravilhosas que vocês vão aprender, tá certo? Bom, quero agradecer vocês aqui por estarem aqui comigo nesse momento. Aguardem que semana que vem, segundas e quintas, gravem, tá? Às 8 horas da noite estaremos juntos com temas incríveis, com dicas incríveis para que vocês possam reduzir medidas, emagrecer e ter uma menopausa que vocês nunca imaginaram na vida de vocês. Porque eu estou entrando na menopausa e estou vivendo o melhor momento da minha vida. Nunca o meu corpo esteve tão bom, tão melhor como está agora. E eu quero ensinar para cada um de vocês como vocês podem alcançar também isso, tá bom? Um beijo para vocês e boa noite.